frequência a gente se esquece que todas as opiniões que nós temos a respeito da nossa própria vida, as opiniões que nós emitimos nas discussões com os nossos amigos, em polêmica de botequim, em trabalhos de escola, em cartas que enviamos para os jornais, todos os palpites que nós damos a respeito do que quer que seja, estão sempre baseados em algumas concepções gerais que nós tomamos como garantidas, tá certo? Que nos parecem a maneira, vamos dizer, natural e óbvia de colocar a coisa, mas que, evidentemente, são ideias que têm uma história. E quando você rastreia a história, você vê como elas surgiram, você vê que sempre surgiram de alguma discussão, surgiram sempre no curso de um confronto com outras ideias possíveis, e elas não têm essa validade absoluta e incondicionada com a qual nós estamos acostumados a nos apoiar nelas. Não é? Por exemplo, a ideia atual que não digo que seja tão atual, mas que dominou durante todo o século XX, que os fatores que pesam na formação do ser humano são, por um lado, a natureza e, por outro lado, a cultura. Que os ingleses diziam nature versus nurture, quer dizer, aquilo que vem com você ou aquilo que te foi dado pela sociedade depois do seu nascimento. Essa distinção nos parece óbvia e nos parece abranger a totalidade das questões que nós podemos levantar a respeito do ser humano. E, portanto, esses dois conceitos balizam tudo que a gente discute a respeito. Por exemplo, a questão da origem das neuroses e psicoses, se discute se tem uma origem genética ou se é, vamos dizer, causada por fatores familiares, educacionais, etc, etc. Né? E, vamos dizer, com tanta naturalidade nós entramos por esses canais que a possibilidade de conceber as coisas de outra maneira nos parece cada vez remota. Na verdade, ninguém se lembra disso aí. Mas com um pouquinho de estudo da formação desses conceitos, você vê como eles são problemáticos e inseguros. Né? Mesmo porque, veja, nós sabemos mais ou menos, qualquer pessoa consegue perceber intuitivamente a diferença entre um fator natural e um fator cultural. Quer dizer, você sabe, por exemplo, que os sistemas educacionais não nascem árvores, tá certo? E que as árvores não são fabricadas pela sociedade humana, tá certo? Mas pelo fato de ser fácil e imediato, não quer dizer que esta distinção baste realmente para abranger o território coberto. Principalmente, existe o problema de que quando nós descrevemos o ser humano por fatores naturais e pela diferenciação entre fatores naturais e culturais, nós estamos fazendo isso só por um motivo. É porque nós não temos um terceiro conceito capaz de abranger as duas coisas. Ou seja, a natureza e a cultura nos aparecem sob a forma de uma distinção, por assim dizer, irrecorrível. Nós sabemos que não tem nós não conhecemos o elo de ligação entre uma coisa e outra. E por isso mesmo elas nos aparecem tão distintas. Isso quer dizer, a verdadeira eficácia desse conceito se baseia não no conhecimento que nós temos, mas no conhecimento que nos falta. Se baseia precisamente na ignorância. Porque se conhecêssemos o elo, conhecêssemos exatamente qual é o princípio de conexão entre a natureza e a cultura, então este princípio de conexão é que seria o fator determinante, acima dos dois. Não é isso? Quer dizer, se existe um terceiro elemento que conecta ou abrange natureza e cultura, então, evidentemente, este fator seria a verdadeira força causal por trás dessas duas aparências. Como nós não conhecemos, ou como nós não somos capazes de saber
como a natureza e a cultura estão conectadas, então, por isso mesmo, a distinção do natural e do cultural nos parece muito elucidativa. Quer dizer, este é um caso que uma clareza aparente se baseia, no fundo, numa total obscuridade. Tá certo? E quando você vê a multidão de discussões que ao longo de todo o século XX, desde a metade do século XIX para dentro, até hoje praticamente, né, se baseia na distinção desses fatores, quando você vê a intensidade apaixonada com que em certos debates públicos as pessoas tomam partido da origem natural ou cultural de certos fenômenos, tá certo? Chega a ser espantoso que uma diferenciação nascida da pura ignorância possa adquirir o prestígio de conceitos tão universalmente explicativos e tão eficazes. Quer dizer, evidentemente é uma falsa eficácia, é um falso princípio de explicação. Tá certo? É apenas uma distinção pragmática, uma distinção empírica, tá certo? Entre fatores que é mais fácil perceber separadamente do que de maneira integrada. Não é isso? Então, é mais ou menos como você tem o conceito, digamos, das direções do espaço, né? Direita ou esquerda. Né? Você não consegue ter um conceito unificador entre os dois. Né? Não tem uma síntese entre braço direito e braço esquerdo, tá certo? Entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, justamente por causa disso, você os usa para diferenciar a localização das coisas. Ora, esse período que a gente está estudando, que é o século XVIII, é justamente o período no qual se forma esta dupla de conceitos, tá certo? E ela se forma substituindo, vamos dizer, uma estrutura muito mais abrangente, muito mais complexa, que servia de base à descrição do fenômeno humano nas épocas anteriores. Este sistema mais antigo, ele se tornou progressivamente incompreensível para as gerações seguintes, tá certo? Graças à invasão dos conceitos de natureza e cultura. Dentro da diferenciação de natureza e cultura, o ser humano aparece em primeiríssimo lugar, vamos dizer, como um animal, quer dizer, o homem em primeiríssimo lugar é uma espécie animal. E todo mundo sabe que existe uma diferença entre o homem e o animal, e essa diferença será dada justamente pelo fator cultural. E esse fator cultural consiste apenas em que, graças à linguagem e ao raciocínio, o ser humano tem, vamos dizer, tem na sua percepção da realidade uma abrangência temporal maior do que os outros animais. Vamos dizer, a vida do animal, as cogitações de qualquer animal estão sempre vinculadas ao momento presente. O animal não pode planejar o futuro. Tá certo? O animal é perfeitamente capaz de raciocinar, mas raciocinar com dados que estão presentes fisicamente no ambiente. Tá certo? E o ser humano, graças à linguagem, ele tem uma capacidade de especular não só a situação presente, mas outras situações possíveis análogas, tá certo? Dentro de uma escalada de graus de abstração que praticamente não tem limite. É assim que nós conseguimos pensar as coisas numa escala, digamos, de bilhões de anos, etc, etc. Mas, na prática, a única diferença identificável seria essa. E essa diferença, na verdade, é quantitativa, tá certo? Então, seria um animal dotado de cultura. Através da cultura, você transmite, né, alguns elementos adquiridos pela geração anterior, você transmite para a geração seguinte. Esses elementos se incorporam na linguagem e lhe fornecem, então, instrumentos mentais para você se situar dentro de uma escala de tempo maior, digamos, do que aquela que o seu gato, o seu cachorro consegue abranger. Certo? Quando, porém, você se lembra que tudo isto que eu acabo de dizer, toda esta descrição do ser humano, toda essa distinção entre o ser humano e o animal, que eu acabo de fazer, é baseado no par natureza e cultura, e que este par se baseia simplesmente na ignorância de um nexo,
tá certo? Então, é evidente que todo este belo edifício acaba aparecendo bastante abalado, né? Essa distinção é, evidentemente, um fruto, portanto, do esforço do século XVIII, no sentido de invalidar pela crítica certas noções que já tinham se arraigado no senso comum, e que, num primeiro momento, não puderam resistir ao exame crítico empreendido por filósofos como David Hume. A hora que Hume, vocês devem se lembrar, não sei se lembram, mas se não lembrar, me avisem que eu explico de novo. Que Hume colocava em dúvida não só, vamos dizer, a existência de substâncias no sentido aristotélico da coisa, tá certo? Mas até a existência de um eu capaz de percebê-las. Porque ele diz que tudo o que nós dispomos como dado, né, ao nosso conhecimento são estados pelos quais nós passamos. Esses estados são, vamos dizer, são percepções que nós temos. E nós, diz ele, não temos nenhuma prova de que exista uma conexão entre elas. Quer dizer, eu percebo que eu estou tendo esta percepção no momento e percebo que daqui 10 minutos tem outro, mas eu não percebo nenhum eu conectando uma coisa e a outra. Então, eu seria apenas, vamos dizer, um conceito geral que nós concebemos para denominar a hipótese, tá certo? De um sujeito permanente por trás desses vários estados. Mas esse sujeito, diz ele, é apenas uma hipótese, tá certo? Ele não nega que o sujeito exista, ele diz apenas que não temos nenhuma prova da sua existência, tá certo? Quando você examina esse raciocínio, você vê que ele é um simples erro de lógica, tá certo? Porque você dizer que aparecem estados, não é que você tem apenas uma sucessão de estados não referidos a um sujeito, tá certo? É a mesma coisa que dizer que se me dão uma martelada no dedo, eu sei que o dedo dói, mas não sei que ele é meu. Não é isso? Então, é evidente que se não houver esta referência de todas as percepções a um centro que as responde, tá certo? A percepção é simplesmente impossível. Porque você vê que num estado hipnótico, o sujeito também tem sensações, mas aí ele de fato não refere a um eu, tá certo? Tanto que o sujeito hipnotizado não consegue perceber a diferença entre sentir uma martelada no dedo, tá certo? E ouvir a sugestão de que levou uma martelada no dedo, porque neste caso ele também sente a dor igualzinho. Se você diz, você acaba de levar uma martelada no dedo, está doendo pra caramba, ele sente, tá certo? O que significa o quê? Que ele teve a percepção, ele tem percepção como todo mundo, ele só não refere a um centro. Isso quer dizer que no mundo de David Hume não há diferença entre você estar, vamos dizer, consciente, desperto, e você estar hipnotizado. É certo? O eu que ele está analisando é o eu não de uma pessoa em estado de vigília, mas de um hipnotizado. Não é um indivíduo desacordado, que daí não tem percepções, tá certo? Não tem percepção consciente, mas o de um hipnotizado, que tem as percepções, tá certo? Mas não tem, vamos dizer, a reação centralizada, né? Quer dizer, as percepções ficam separadas, tá certo? No caso, por exemplo, a relação entre uma sensação que você tem e a descrição verbal, a expressão verbal desta sensação, a conexão entre essas duas coisas é dada justamente pelo fato de que há um mesmo centro responsivo, há um fator X, que é você mesmo, que responde a uma e responde a outra, tá certo? E que as compara, tá certo? E que compara e distingue. Quer dizer, você sabe que uma coisa é levar uma martelada no dedo, outra coisa é ouvir dizer que levou uma martelada no dedo, tá certo? Porque num caso, você está apenas recebendo um estímulo verbal, tá certo? E o estímulo verbal veio desacompanhado, tá certo? Da sensação no dedo. Quer dizer, o estímulo verbal vem primeiro e a sensação no dedo vem depois,
Tá certo? Ao passo que normalmente seria o contrário. Você primeiro leva a martelada no dedo e depois você diz ai. Né? Não é porque disse ai que o dedo está doendo, mas está dizendo ai porque o dedo doeu. Né? Então, esta simples relação, né, de tempo supõe, né, a presença de um sujeito que é o mesmo ao receber a sensação e ao expressá-la, ao verbalizá-la. Né? Ou ao ouvir a descrição, a expressão verbalizada feita por uma outra pessoa. Tá certo? Então, quer dizer que a famosa crítica de Hume à existência do eu não posso considerar mais que não assim, um erro muito primário. Tá certo? E às vezes o que eu me pergunto é como é que um filósofo conseguia, vamos dizer, fazer esses raciocínios desligando-se tão facilmente da sua própria experiência. Porque se ele perguntasse a si mesmo, eu digo, bom, se eu não sei de nenhum eu existente por trás das sensações, como é que eu as conecto? Não é isso? E mais, o pior não é como eu as conecto, como é que eu consigo distingui-las? Como é que eu consigo distinguir, por exemplo, entre uma sensação e a sua respectiva expressão verbal? Se não há um centro-agente, se só tem, vamos dizer, estados separados, tá certo? Então, como seria possível eu declarar uma sensação? Né? Se eu tenho uma dor e digo ai, bem, a dor é uma coisa, o ai é outra. Tanto que quando tem dor, você pode dizer ai ou pode não dizer. Mas como seria possível, vamos dizer, a expressão externalizada de uma sensação, tá certo? Sem um fator que conecta, vamos dizer, o paciente e o agente. Porque a dor eu padeço, mas na hora que eu digo ai, é uma ação que eu estou fazendo. Não é isso? E quando eu me pergunto como é que esta questão, como é que essa pergunta não ocorreu a David Hume, e como é que com tanta certeza ele diz que não há conexão não há um sujeito permanente por baixo dos vários estados, eu só posso concluir que ele, de fato, ele está confundindo, é ele que está confundindo, vamos dizer, as entidades das quais ele fala, com os nomes que as designam. Ele está confundindo, vamos dizer, o eu com o conceito de eu. Né? Porque esta análise que ele faz é baseada, vamos dizer, na decomposição lógica, tá certo? Da expressão de sensações, e não na descrição da experiência real das sensações. Quer dizer, com toda a sua profissão de fé empirista, ou seja, que enaltece o prestígio e o valor da experiência, o elemento experiência está bastante faltante na crítica de Hume ao conhecimento pelos sentidos. E, no entanto, estas objeções chegaram a ser consideradas irrespondíveis. Kant as considerava irrespondíveis até certo ponto. Nós não demos nada de Kant ainda, né? Diga. O budismo ele segue uma linha mais ou menos parecida com essa que o senhor descreveu. Onde que ele acerta que o Hume é? Na questão do eu? Não, quando o budismo diz essas coisas, ele não diz isso para você acreditar nelas. Né? O budismo praticamente toda a doutrina budista não passa de uma série de sugestões de exercícios. Você experimentar pensar as coisas assim, o assado, porque se você passar por essa experiência, você chegará a um resultado X. Então, a doutrina budista não é bem uma doutrina, é como se fosse um teatro. Você encena certas situações, certos enigmas, certos paradoxos, e de tanto você vivenciar aqueles paradoxos, alguma coisa vai acontecer depois. Isso produz, a meditação sobre isso produz um resultado espiritual X ou Y, que trará consigo a solução desses mesmos enigmas. Mas houve escolas filosóficas que defenderam realmente como
uma definição verídica. Então não entenderam nada. Isso é muito comum, quer dizer que aquilo que é, quer dizer, em toda disciplina religiosa, você tem que distinguir o que é doutrina do que é método. Tá certo? A doutrina está dizendo o que as coisas são, e o método está dizendo o que você deve fazer, o que você deve pensar. Tá certo? Professor, Oi. ele admite uma memória desses estados? Pelo menos uma memória? Não, a memória também a unidade da memória para ele também não existe. Existe memória, mas não existe unidade da memória. Quer dizer, não tem um sujeito por trás da memória. Quer dizer, você tem recordações soltas, mas você não tem a prova de que exista um sujeito unitário e permanente por trás delas. Quer dizer, olha, você tem a prova da existência do sujeito, você tem a prova da existência do sujeito por trás desses estados, é uma coisa. Outra coisa é você poder vivenciar esses estados na prática sem que exista um sujeito por trás deles. Se você parte dos estados considerados separadamente, você não vai conseguir provar a existência do sujeito por trás deles. Mas você não teria conseguido vivenciá-los se não existisse o sujeito por trás deles. Quer dizer, é um erro de método, ele está entrando na questão pelo lado errado. Mas ele realmente não acreditava, né? Ou achava que fosse possível a existência de um eu que tivesse escolhido tudo? Não, ele não achava que as coisas eram realmente assim. Ele dizia apenas que nós não temos prova. Ele acredita realmente que não temos provas? Acreditar que... Alguém possa... Note bem, você dizer que não existe prova de uma coisa é uma coisa, você contestar a coisa é outra. Tá entendendo? Então, ele não está contestando que exista realmente o sujeito. Ele acredita que existe. Mas ele diz, essas coisas nós não sabemos por via racional e científica, nós sabemos pelo hábito e pela tradição. O ponto final da filosofia de Hume é uma apologia do hábito e da tradição. É uma destruição da ciência em favor do valor da tradição e do hábito. Hume era um pensador conservador, na cabeça dele, né? Mas, então, com a ideia de preservar as tradições, no fundo é um irracionalismo, se você pensar direito, né? Quer dizer, uma destruição da confiança no conhecimento, tá certo? E acompanhada de uma apologia da obediência à tradição e ao hábito. Eles falam, todo mundo pensa assim, então a gente deve pensar assim também, porque isso é bom para a sociedade, porque isso permite a convivência humana, etc, etc. Mas você veja que a distinção, vamos dizer, a ideia de descrever o ser humano em termos desses dois conceitos, natureza e cultura, surge desse tipo de especulações. Porque, na verdade, só sobra, vamos dizer, por um lado, aquilo tudo que é, vamos dizer, o mundo dos sentidos, o mundo vamos dizer, do conhecimento acessível aos 5 sentidos, que você diria, então, que é o mundo da natureza, tá certo? E sobra, por outro lado, todos os artifícios linguísticos dos quais você se serve para conectar esses vários dados dos sentidos. Então, você tem a natureza por um lado e a linguagem ou cultura do outro. Foi o que sobrou, né? Digamos o seguinte, assim, eu me habituei a dizer que eu sou Maria Cristina. Não, esse é o raciocínio dele. Para mim, isso aí está inteira... Eu dizer eu sou Maria Cristina e sempre que eu falo de mim, eu digo eu sou Maria Cristina. Bom, mas Isso é apenas um hábito, porque eu não tenho nenhuma prova desse tipo. Esse é o argumento de Hume, mas evidentemente é furado. Isso é a mesma coisa de que dizer que a ideia que você tem... No século XX, muita gente, antropólogos, psicólogos diziam isso, que a ideia de que você tem uma identidade é apenas a introjeção de um hábito social que lhe foi inculcado pelo fato de que as pessoas chamam você pelo mesmo nome. Eu digo, mas escuta, mas se eu não tivesse eu nenhum, se eu não tivesse unidade nenhuma para ser designado por esse nome,
Quando me chamam pelo nome, como é que eu sei que é comigo? Eu não poderia formar esse hábito. Sempre pego a questão pelo lado errado. Entendeu? O problema, você vê que, por um lado, existe o fato de que as pessoas, de fato, te chamam pelo nome. E elas te designam como se você fosse a mesma pessoa. Por outro lado, existe o fato de que você acredita e imagina que você é a mesma pessoa e que você é o fulano de tal. Tá certo? Então, partindo disso aí, conecte uma coisa e outra. Diga, é impossível. Prove que existe a unidade por trás disso. Você não pode provar. O que você pode provar é o seguinte, é que seria impossível haver essas duas coisas, chegar a essas duas coisas, chegar à formação de um hábito, tá certo? Sem que o ente referido no nome permanecesse o mesmo. Para começar, as pessoas não te chamariam pelo mesmo nome, se você não permanecesse o mesmo. Bom, eles também precisam me ver como idêntico a mim mesmo, tá certo? E agora, se eu mesmo não me reconheço, note bem, olha, veja o absurdo que tem por trás disso. Se eu mesmo não me reconheço como o mesmo, eu, né, que tenho pelo menos uma identidade corporal constante, que permaneço no mesmo lugar do espaço e não tenho nenhuma outra pessoa no meu lugar do espaço, se eu que ocupo, que sou o único ocupante do meu lugar no espaço, não tenho unidade nenhuma pela qual eu possa me identificar, como é que uma multidão de pessoas, sem a menor conexão entre si, poderia captar esta unidade e magicamente me chamar pelo mesmo nome? E, no entanto, você verá que existem teses e teses, livros e livros que dizem isso, que é a identidade do ser humano, o eu é a introjeção de um papel social. Quer dizer, como se o papel social surgisse sozinho. Quer dizer, existe uma estrutura social que apareceu magicamente, não sabe de onde, e daí ela vem e forma os indivíduos. Isso é uma inversão total da realidade, né? A teoria é psicótica mesmo. No teatro, o ator faz outro papel, ele fala outro papel, outro mais... Como é que ele consegue ir para casa depois, seria a pergunta? Se se trata da introjeção de um papel social, né, você seria incapaz, tá certo, de distinguir entre o papel exercido no teatro e o seu mesmo. Porque todos os problemas que o ator viveu no palco, ele leva para casa. Ele foi como Otelo, ele foi corneado no palco, chega em casa, bate na mulher. Não é assim? Interessante que naquela época eles gostavam de usar o teatro como paradigma, né? O Rousseau faz isso bastante. Eles acham que o mundo é uma cópia do teatro. E eu acho, essa é uma teoria minha, eu acho que toda a filosofia desse período, desde Maquiavel até, pelo menos Nietzsche, é tudo teatro. É tudo literatura. Né? Não é ciência, eles não estão, em nenhum momento, eles não têm a mais mínima pretensão, no fundo, de descrever o mundo real. Eles não estão falando disso. Eu só pretendo dizer alguma coisa que faça sentido, mais ou menos. Não, é verossímil, né? Pretende expressar uma verdade verossímil. Não parece que é mais aquilo que se passa com esquizofrênico? Assim... Não, esquizofrênico, eles não eram, nessa época eles não eram esquizofrênicos. Não, eles não eram esquizofrênicos. Esquizofrênico ficou quem acreditou neles depois. Assim, também, mas digo assim, visto assim... Claro, porque, você verá, Hume não está dizendo que não existe o eu, ele está dizendo que existe sim, nós só não temos uma prova lógica científica, mas ele existe, a tradição afirma, o hábito afirma, e como é que nós vamos... Se nós botamos em dúvida uma coisa dessa, nós ficamos todos malucos, então nós temos que seguir a tradição. Quer dizer, Hume não está louco, não. Ele é apenas, vamos dizer, um indivíduo que está lidando com uma questão que transcende a sua inteligência. Este é o problema de todos esses filósofos. Eles não eram capazes de pegar as questões como elas se apresentavam mesmo. Então, você veja, pelo simples fato de você estar vivo, de você ter um corpo, você ter sensações, etc., a riqueza de informações que você tem dentro e fora é enorme, é inesgotável. Você, num dia, você passa por 1000 estados diferentes, você recebe uma multidão de informações, né,
passa mil sentimentos, emoções, ideias, imaginações, etc, etc, etc. Isto é o que você está vivendo na realidade. Agora, diga isto. Você vê que a totalidade, vamos dizer, da sua experiência real, tá certo? Forma um mundo singular seu. Você tem as suas recordações, você tem as suas emoções, você tem os seus sentimentos, você tem as suas fantasias, etc, etc. Esse é um mundo seu. Não é isso? O vizinho tem outro, que é dele, tá certo? Mas na hora de dizer, primeiro, você tem uma língua só para os dois. E segundo, essa língua cada um só conhece um pedacinho. Tá certo? E não tem o domínio suficiente dela. Tá certo? Então, vamos dizer, a realidade é inesgotável, é complicada, e a língua é um esquema relativamente simples. Pelo menos a sua língua. Você tem um certo vocabulário e você sabe formar palavras segundo uma pauta mais ou menos repetível. Tá certo? Então, a tendência de você dizer as coisas não conforme elas foram vividas na sua complexidade real, tá certo? Mas conforme a sua língua permite, é muito grande. Então você está vivendo uma coisa e você diz outra. Por que você diz essa outra? Porque essa outra você consegue dizer. Uma vez que você disse, você criou um esquema repetível. Tá certo? E você pode repetir, dizer, o que se passou foi isto, foi isto. 1000 vezes você pode dizer aquilo. E você acaba acreditando mesmo. Por quê? Porque aquele esquema verbal você recorta com facilidade, e a experiência não. Você está entendendo? É claro. Não, isto é a base, como é que se diz, estrutural da paralaxe, a base permanente da paralaxe. Quer dizer, pode haver a paralaxe cognitiva, por quê? Porque existe esse descompasso entre experiência e linguagem. A experiência é sempre individual. E a linguagem é sempre coletiva. Tá certo? E você manejar a linguagem de tal modo que você consiga individualizá-la de maneira que ela não se afaste muito do que foi realmente vivenciado, é uma experiência que, quer dizer, é um empreendimento que exige muito domínio da linguagem, muito domínio da atenção e muito domínio da memória. Então, evidentemente, isso não é para qualquer um. Mesmo que você seja um sujeito inteligentíssimo, tá certo? Vai ser muito difícil você ter todas as modalidades de inteligência ao mesmo tempo. Você vai ter uma certa limitação. Quem fez isso bem? O quê? Conseguir aproximar a linguagem da experiência. Quer dizer. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Existem várias maneiras de fazer isso. Essas maneiras são especializadas e ninguém domina todas. Por exemplo, a expressão direta, né? Como Benedetto Croce definia a poética, a literatura, como expressão de impressões. Então, o que faz o poeta? Ele exprime uma impressão de tal modo que quem está lendo ou ouvindo tem uma impressão parecida. É só isso que ele sabe fazer. Está compreendendo? Mas, isto aí já é bastante trabalhoso. Então, o sujeito passa uma vida se dedicando a fazer isso, e qual é o conjunto de impressões que ele consegue exprimir, por mais vasto que seja, é um nada perto do que ele pensou e viveu. Se você pegar a obra completa de Shakespeare, né, você tem ali um fragmento da imaginação de Shakespeare. Vamos dizer, essas impressões que são transmitidas, elas podem ser reais ou imaginárias. Pode ser coisas que se passaram com o sujeito, externamente, ou pode ser coisas que simplesmente se passaram dentro dele. Seria a diferença de você escrever um livro de memórias e um romance, é esse. Você está transmitindo impressões. Num caso, as impressões aconteceram historicamente. No outro, elas foram apenas imaginadas, né? Então, isto aí já é muito difícil. Requer um treinamento especializado. E quando você chegar no maior domínio possível daquela arte, você terá conseguido expressar uma faixa muito pequena da sua experiência, tá certo? Que mesmo assim pode ser muito maior
muito mais vasta do que a imaginação consciente de certas pessoas. Você pega, por exemplo, o teatro de Shakespeare, você tem ali a galeria de situações humanas que a maior parte das pessoas não chega a conceber nem metade daquilo. Não é isso? Mas note bem, eu digo, elas não podem não chegar a conceber, mas não quer dizer que elas não chegaram a viver. Uma coisa é a situação real que você vive, outra coisa é o que você é capaz de conceber ou imaginar. Se você considerar as pessoas na sua vida real, na experiência que efetivamente aconteceu, todas as vidas são enormemente interessantes, porque todas têm ramificações com situações muito complexas. Mas o que o indivíduo capta, apreende conscientemente disso? É um recorte muito pequeno. Entendeu? Então, pode, bom, teoricamente pode, né? Mas o que é um sujeito chato e tedioso? Não é um sujeito que tem uma existência chata e tediosa, porque até a existência do chato é um enigma, se você pensar direitinho, né? Não é isso? Então, você pegar e escrever um romance, né? A vida de um pentelho, né? Pode ser muito interessante na realidade, mas o universo dele é pequeno e repetitivo. Agora, peraí, deixa eu terminar só a explicação aqui. Quer dizer, na hora de você dar conta da realidade, você tem uma série de instrumentos que são diferentes entre si. Um deles seria a arte poética. Tá certo? Mas ela não dá conta de tudo, porque tem muitas coisas que não são vivenciadas como impressões, mas como possibilidades que você só capta abstratamente como relações, que você às vezes não é capaz nem de, vamos dizer, visualizar. Por exemplo, se nós pegamos se você pega uma situação vivida qualquer, por exemplo, pega uma situação do teatro, uma situação do Otelo, né? Bom, o que você está fazendo aqui, o que a peça faz é mostrar para você uma situação humana, uma singular, na qual o ciúme provocou isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Tá certo? Mas você pode também olhar isso e perguntar, mas por que existe o ciúme? Tá certo? E daí você tem que passar para uma outra esfera de cogitações, na qual a simples imaginação narrativa não vai te responder. Você vai ter que conectar, por exemplo, uma situação que você imaginou com outras 50 situações diferentes, tá certo? Então você já está penetrando uma outra linguagem, na linguagem da ciência ou da filosofia, é isso? E esta aqui também é problemática, é difícil você dominá-la. Então, chega um momento que você vai ter que escolher, você faz uma coisa ou você faz a outra. Não dá para chupar cana assobiada. Até um certo ponto dá, mas... Né? Mas acontece que na realidade, veja, as situações concretas que se impregnam na memória e que são depois traduzidas em histórias, narrativas e em obras literárias, e, por outro lado, as relações profundas que conectam essas situações concretas com outras situações concretas, em termos de estruturas gerais, na realidade isso tudo está junto. Você está entendendo? Porque se você pega a peça Otelo e pega um tratado psicológico sobre o ciúme, um está tratando de uma situação concreta, específica, né, particular, vivida por fulano e fulana num certo momento. E está expressando isso da melhor maneira que ele pode. Né? E outro está tratando das estruturas gerais da experiência do ciúme. Ora, na realidade, a situação concreta e a estrutura geral estão juntas. Não é isso? Não estão separadas. É apenas na nossa biblioteca que elas se separam, porque aqui tem o livro Otelo e ali tem o tratado de psicologia sobre o sentimento do ciúme. Até porque a estrutura geral só existe na realidade. Porque o quê? Peraí, eu não ouvi o... Peraí, como é? Até porque? Até porque a estrutura geral, na realidade, só existe quando ela é manifestada no caso concreto. Não. Ela existe como possibilidade permanente.
Não, no mundo real, né? Mas o mundo real não se compõe só dos fatos já manifestados, ele se compõe de estruturas repetíveis. Possibilidades. O esquema de possibilidades limita a realidade, ele é a moldura da realidade. Portanto, ele está na realidade. É mais ou menos como conteúdo e continente. É, mais ou menos. É uma relação desse tipo, é. Quer dizer, não é verdade que as estruturas gerais só existem na singular, só não, elas existem como tais, porque vamos dizer, a forma de existência dessas estruturas gerais é a de esquemas de possibilidades, regras da possibilidade, portanto, limites da realidade. Elas existem como limites da realidade, tá certo? E não como realidades em si mesmas. Está entendendo? Peraí, já ia acabar. Ele fez uma objeção nominalista. Essas estruturas gerais só existem nos singulares. Mesma coisa dizer, bom, os singulares só existem dentro da estrutura geral. Não é assim. As coisas, essas duas coisas não são separáveis, né? Não são separáveis e não são, elas são distinguíveis, mas não separáveis. Então, se você disser, por exemplo, no caso de homicídio, né? O que é o homicídio? O homicídio consiste em você fazer para um sujeito o mais irreversível dos males. Não é isso? Bom, vamos supor que você rouba o dinheiro dele, você pode devolver, tá certo? Se você leva embora a mulher dele, ela pode voltar para ele. E tem uma série de males que são, de algum modo, são reversíveis. Mas se você o mata, você não pode devolver a vida. Não é assim? Então, esta relação, vamos dizer, entre o ato e a irreversibilidade, o ato mau e a irreversibilidade da sua consequência está presente em todo homicídio que acontece. E ele só é um homicídio por causa disso. Se você tivesse o poder de fazer o sujeito reviver, você jamais seria acusado de homicídio. Você matava o camarada e o ressuscitava 1000 vezes. Daí, quando te acusavam de homicídio, falavam, não, peraí, ó, o fulano aí está vivo. Esta irreversibilidade, ela está presente em todo e qualquer homicídio. E ele só é um homicídio porque ele tem essa estrutura. Então, você não pode fazer um raciocínio nominalista e dizer, não, a estrutura não existe, só existe o homicídio singular. Não, porque vamos dizer, a impossibilidade de reviver a vítima está presente em todo e qualquer homicídio. Ela não é apenas, vamos dizer, um nome genérico que você dá a uma série de acontecimentos singulares. Não é. Ela é um limite da própria realidade. É por isso que o nominalismo está errado, entendeu? Ele nunca pode aceitar a objeção nominalista que diz que esses conceitos gerais são apenas construções mentais que você fez em cima da realidade, porque o que essas construções expressam são limites intransponíveis da realidade. Agora, o nominalista faz essa confusão porque ele confunde o modo de existência dos entes, tá certo, com o modo de existência dos limites que definem esses entes. Ele está confundindo, por assim dizer, vamos dizer, o conteúdo, tá certo, material do território com o limite dele. Eu digo, um limite não existe, por exemplo, a fronteira entre a sua casa e a casa do vizinho. Eu digo, não, a fronteira não existe. Não é isso? É apenas uma invenção nossa. Eu digo, não, não é. Porque tem coisas que você não pode fazer do lado de lá. É um limite real. Ele não existe fisicamente. Você não pode. Qual é a espessura da fronteira? A fronteira não tem espessura. Se não tem espessura, não mede nada. Mas a fronteira não é um pedaço do território. A fronteira é o limite entre dois corpos de possibilidade de ação. Aqui eu posso fazer isso, ali eu não posso. E esse limite é imposto materialmente. Está compreendendo? Como é que você vai dizer que isso não existe, que isso é apenas uma construção mental? Fala, claro que não. E note que eu estou dando um exemplo
de uma diferença construída mentalmente pelo ser humano. Ele constrói, nós determinamos a fronteira. Ela não existe naturalmente, você inventa, mas depois que você inventa, ela existe. Agora, muito mais reais, vamos dizer, são os limites que existem por si mesmos. Está entendendo? Por exemplo, o limite entre duas espécies animais. Faça você o que fizer, tá certo? As cadelas não vão começar a parir gatos. Mas não vai mesmo, você está entendendo? Então você quer dizer, bom, peraí, a espécie cão é só um esquema mental que eu fiz para agrupar os entes assim. Se fosse um esquema mental meu, isso não limitaria as possibilidades do próprio cão. Está compreendendo? Não é porque eu o chamei de cão que ele não pode agir como gato. Não é porque eu a chamo de cadela que ela não pode parir um gato. É porque ela é a cadela e não a gata, tá entendendo? Então ela não tem essa possibilidade. Então, quando nós partimos, vamos dizer, da nomeação dos entes singulares, vamos dizer, da narrativa, descrição dos entes singulares, para a expressão das relações que existem entre eles, nós passamos, vamos dizer, do mundo do dado, do mundo dos fatos, tá certo? Para um mundo da possibilidade, portanto, da impossibilidade também. Tá certo? E este mundo, na verdade, às vezes, ele é mais duro, mais resistente até do que o mundo real. Está compreendendo? Quer dizer, às vezes, dentro do mundo real, você tem uma certa margem de manobra, mas quando entra no possível e no impossível, você tem limites intransponíveis. O conceito das espécies não é formado por indução. Ele é formado por uma transposição do mundo empírico, da realidade dada, tá certo? Para o mundo da possibilidade. Tá entendendo? E essa transposição, ela é de fato imediata. Por quê? Por exemplo, você vem caminhando por uma rua. Tem ali um cachorro deitado. O cachorro pode continuar deitado, pode levantar e abanando o rabo para você, pode latir ou pode te morder. Se você percebe o cachorro, mas não percebe que ele pode fazer todas essas coisas, você não percebeu o cachorro. Perceber que ali tem um cachorro é perceber que pode acontecer tudo isso. Agora, certamente ele não vai levantar, bater as asas, né, botar um ovo e dizer cocoricó. Isso ele não vai fazer. Então, quer dizer, quando você percebe o ente, perceber um ente é perceber o que eu chamo o círculo de latência. O círculo de latência é o conjunto que ele pode fazer imediatamente. Tá certo? E perceber qualquer ente é perceber um círculo de latência imediatamente e inseparavelmente dele. Isso não é uma dedução que você faz depois. Está compreendendo? Quer dizer, uma coisa é você ter apenas a sensação visual de cachorro. A sensação visual não implica a consciência de que ali tem um cachorro. É apenas uma estimulação visual. A hora que você percebe que tem um cachorro, perceber um cachorro é perceber que ali tem um animal que pode se comportar como cachorro, e não como gato ou como galinha. Está compreendendo? Mas você só pode, digamos que seja a primeira vez que você tem um cachorro, você só pode saber que ele pode morder se você, depois de alguma experiência. Não é verdade. Por exemplo, porque algumas das possibilidades dele, não todas, evidentemente, para você perceber todas as possibilidades do cachorro, você precisa ter observado pelo menos um cachorro durante muito tempo, mas algumas das possibilidades dele estão dadas imediatamente na sua forma. É assim, se o bicho não tem bico, ele não bica. Você está entendendo? mas, por exemplo, tem gato, uns críticos de gato, gato tem bico. Todos os gatos têm bico, mas tem uma espécie lá na Ásia que é um gato que não tem pelo. Quer dizer, eu nunca vi, eu já vi foto. Se eu não tivesse visto foto, ninguém poderia deduzir que existisse o gato sem pelo. Não, você não precisa deduzir todas as variedades daquilo. Existe uma boa parte das possibilidades que você só conhece por experiência, mas para que você possa chegar a conhecer essas por experiência posterior e, portanto, completar o seu conceito por indução,
a partir de informações acumuladas, é necessário que, num primeiro momento, você tenha percebido o esquema daquele bicho ali, o esquema de possibilidades que o compõe. Então, assim, se o bicho não tem bico, ele não bica. Se ele não tem dente, ele não morde. Se ele não tem asa, ele não voa. Isso está dado imediatamente. Entendeu? Porque aquele órgão é o órgão do exercício daquela função. Se ele está faltante, aquela função não existe. Você não precisa ter observado. Hã? Você já sabe disso. Você vai dizer que é um gato sem pelo. Exatamente. Como é que você sabe que é um gato sem pelo? Porque gato normalmente tem pelo, e esse não tem. Agora, quando você vê a tartaruga sem pelo, você estranha? Está entendendo? Isso quer dizer que perceber o primeiro ente de uma espécie é perceber um conjunto de possibilidades que é extensível a outros membros dessa mesma espécie. Você não precisa conhecer tudo. Por quê? Simplesmente significa que você não sabe tudo a respeito daquela espécie. Está entendendo? Mas os elementos estruturais que definem a espécie, você capta imediatamente. Se você não fizesse isso com a primeira, não adiantava dar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. Se você vê o primeiro gato, tá certo? Você não sabe que ele não voa? Você pode ver bilhões de gatos. No máximo que você vai dizer, olha, até agora não voaram, mas isso não impede que o próximo voe. Esquilo tem esquilo que voa. Não, não é voa, ele pula. Mas ele tem asa. Ele plana. Nós sabemos que planar é possível, até para nós. Aliás, você plana necessariamente, né? Basta oferecer resistência ao ar, basta ocupar um lugar no espaço, você plana. O problema é saber a velocidade da queda, né? A velocidade do pouso, é esse o problema. Planar, todo mundo plana. Até a bola de chumbo você jogar, né? Então, isso quer dizer que você, quando você percebe um ente, você não percebe só um ente separado, você percebe o esquema da espécie. E a percebe como círculo de latência, como conjunto de possibilidades que estão presentes. Mas é a velha pergunta de Santo Tomás de Aquino. Uma ovelha nunca viu um lobo. O primeiro lobo que ela vê, ela sai correndo. Por quê? Ela sabe que aquilo não presta. Isso coisa boa não é. Então, por exemplo, isso aí é uma faculdade que os escolares chamavam estimativa. A estimativa é a avaliação do que pode acontecer. Tá certo? Acontece que a estimativa não é separada da percepção. Não é que você percebe uma coisa e depois... A estimativa não é o raciocínio. É para isso que eu inventei o conceito do círculo de latência. Quer dizer, a aparência do bicho está patente. Tá certo? Mas tem um círculo de latência que você percebe e que é dado na sua própria reação. Por exemplo, a reação de medo. De medo, de desejo, de curiosidade, etc, etc. Essa reação expressa um conjunto de conhecimentos que você tem a respeito daquele ente no primeiro momento que você o vê. Está entendendo? E se você examinar o conteúdo desta primeira experiência, o conteúdo cognitivo, quer dizer, o que eu percebi quando percebi o primeiro gato, por exemplo. Se você for capaz de descrever isso aqui, tá certo? Você terá o conceito da espécie. Você verá que você não percebeu aquele ente como um ente singular e irredutível, mas se percebeu como um tipo. Porque se você perceber só como ente singular e irredutível, se você o percebesse só na sua singularidade e não no seu esquema geral, você não reconheceria o segundo quando o visse. Aqui, por exemplo, tem um gato, né? Esse gato aqui, ele é gordo e preto. Depois tem o outro gato que é magro e branco. Se eu perceber só a diferença, eu saberia só que aqui tem um bicho gordo e preto e lá tem um magro e branco, mas não sei que os dois são gatos. Até a possibilidade da indução
A indução é comparação de casos semelhantes. Como é que eu sei que são semelhantes? É porque eu percebi a semelhança. Não é isso? Na morfologia. Não só na morfologia. Se for eu perceber só a morfologia, sem o círculo de latência, eu só saberia a forma externa do bicho. Conheceria a figura dele, e não a forma no sentido aristotélico, que é a forma vamos dizer, a própria essência do ente. E essa essência se define como um conjunto de possibilidades que é inerente àquela espécie. É isso que eu percebo. Quando percebo o primeiro e quando percebo o segundo e o terceiro. E é entre essas várias, vamos dizer, percepções integrais, vamos dizer, não só da figura, do recorte da figura, mas da forma no sentido aristotélico, forma como no sentido de fórmula. É quando eu comparo vários animais com a mesma fórmula, sabendo que é a mesma fórmula, aí é que eu consigo expressá-la e dizer, tá certo, a definição da espécie. Mas eu consigo dar a definição da espécie porque eu percebi a forma da espécie e um por um. Senão eu não saberia o que comparar. Eu compararia um gato com uma bola, com um jacaré, com uma nuvem, e não ia terminar nunca. Então, eis porque, mas o nominalismo é totalmente errado. O nominalismo é assim, baixa de intensidade da percepção. Assim como essas teorias de Hume são assim, percepção baixa. Ele não percebe direito o que se passa na sua consciência no instante em que ele conhece. Então, o que ele faz? Como a auto-observação real está muito complicada, ele a substitui por um esquema lógico. Descartes faz a mesma coisa, hein? Se vocês se lembram Descartes está querendo descrever o estado de dúvida. Mas o estado de dúvida é muito complexo, chega um momento que ele perde o fio da meada da descrição, então ele passa a fazer um raciocínio sobre a dúvida, partindo do conceito de dúvida. Está compreendendo? Então, Hume também. Hume está querendo, vou aqui examinar o problema da continuidade do eu. Então, vamos examinar o eu. Tá certo? Bom, daqui a pouco perdeu o fio da meada, mas sobrou o quê? O conceito do eu. Então, o eu seria, vamos dizer, o sujeito constante por trás dos estados. Bom, é assim que eu o defini. Tá certo? Mas isso não é o eu, isso é a definição que eu dei do eu. Tá certo? Então, uma vez de posse desta definição, eu vejo que, partindo da existência dos estados considerados distintamente, eu não consigo deduzir logicamente deles a existência do sujeito tal como eu o defini. Está compreendendo? Então, eu confundo uma dificuldade lógica com uma dificuldade experimental. Está entendendo? Isso aqui é muito comum. A gente começa falando de um fato, ele está descrevendo um fato. Mas para descrever o fato, ele usa certos conceitos. Lá para dentro o fato começou a ficar muito complexo, vamos dizer, a atenção se dispersa, aquilo some da memória, está entendendo? E sobrou o quê? As definições, os conceitos. Então ele opera só com as definições dos conceitos, faz raciocínios em cima daquilo e acredita que o que ele está deduzindo dos conceitos se aplicará aos entes reais. Eu digo não. O que você deduziu dos conceitos só se aplica aos entes tal como definidos, dentro daqueles limites, no limite da definição. Justamente porque a definição está no mundo da linguagem, que é mais limitada no mundo da... Claro, você passou da realidade para a linguagem. Isso é a grande tentação humana, tá entendendo? Essa foi a tentação de Eva no paraíso, é isso. Ué, não foi uma bela conversa que passou, não? O que a serpente tinha a não ser um discurso? Por um lado você tem, está aqui o jardim, tem aqui as árvores, tem isso, mas aquilo, pá. Você fica aí dentro e vê se te comporta. Deus não chegou para ele e disse, olha, eu vou fazer um negócio para você aqui, entendeu? Eu vou fazer um jardim assim. Não foi isso que ele fez. Ele fez o jardim e botou os caras lá dentro, não é isso? E a serpente, o que fez? Chegou com o raciocínio, né? Não com fatos.
Né? Até uma lógica. Então, quer dizer, a serpente estava operando apenas dentro do universo da linguagem. Então, uma das diferenças de Deus para o diabo é essa. Deus vai dar a realidade para a linguagem. E o diabo vai dar linguagem para criar uma realidade a partir da linguagem. Mas isso é mais antigo que andar para frente. Mas na Bíblia está escrito isso, está contado para você. Né? Que a diferença é essa, quer dizer, o primeiro ato de Deus, tá certo? Foi criar, né, a realidade existente, criar o cenário existente. Daí põe lá o homem, daí ele até fala alguma coisa com o homem, né? Mas antes de dizer qualquer coisa para Adão ou para Eva, já tinha feito tudo aquilo, né? Quer dizer que a conversa, o diálogo, vem depois. Agora, no caso da serpente, não, o diálogo vem primeiro. Olha, você faz assim, assim, que daí vai acontecer tal coisa. Aquilo que o diabo está falando pode até acontecer, mas aparece primeiro como linguagem. É por isso também que nos povos antigos não se dava crédito ao que a pessoa falava, depois que ela tivesse uma boa experiência de vida, né? Mas isso é óbvio. Porque, é como se falar é fácil, tá dizendo? E hoje em dia o que a gente tem é exatamente a inversão. Exato, a inversão total. Mas devemos isso à filosofia do século XVIII. Devemos isso a esses raciocínios tipo Hume. Aqui nós não temos eu nenhum. Eu digo, está ótimo. Agora, se você não tem eu nenhum, como é que você continua, né? O que você estava explicando na página anterior, você continua explicando na página seguinte, pô. Como é que você quer que eu acompanhe a continuidade do seu raciocínio se eu mesmo não tenho continuidade alguma? Você está me pedindo demais. Então, eu pensei, se eu fosse David Hume e fosse escrever uma coisa, olha, não existe nenhuma continuidade do eu, né, eu ficaria inibido de continuar explicando o meu raciocínio para um eu que não tem continuidade alguma até terminar de ler aquela página. Quer dizer, pô, o idiota que vai me ler não tem continuidade nenhuma, tá certo? Então não adianta eu aqui fazer um belo raciocínio de 30 páginas, quando chegar na página 3 ele já não é o mesmo que leu a página 1. Agora, o que eu me pergunto é por que David Hume não fez esta pergunta? O que ele devia ter dito é o seguinte, olha, eu, David Hume, não tenho nenhuma prova de que o eu existe. Não tenho por quê? Porque eu sou um cretino, eu não examinei o assunto com suficiente atenção. Então, eu não vou dizer nada a respeito. Era isso que ele tinha que ter feito. Quer dizer, se tem uma coisa que eu, por experiência, sei, por experiência, por hábito, por tradição, etc, etc. Eu sei. E, por outro lado, eu vejo que, pelo raciocínio, eu não consigo provar que aquilo existe. Tá certo? Por que eu devo supor que as limitações do meu raciocínio pessoal naquele momento são limitações universais e intransponíveis? Por que ele diz a razão não pode provar, em vez de dizer eu não posso provar? Eu não sei. Está compreendendo? A ideia cartesiana de que você só deve acreditar naquilo que você pode provar é uma das ideias mais cretinas que pode imaginar, porque você está supondo, primeiro, que a sua capacidade probante é o limite da realidade. Daí a gente pergunta, mas quantos você é? Você é eu? Você é o seu vizinho? Não, você é só você, porra. Pode ser que aquilo que você não consegue provar agora chegue a outro que consegue daqui a pouco. Quer dizer que a aparente modéstia, tá certo? Da dúvida cartesiana, modéstia dos céticos, oculta uma arrogância absolutamente demente. Quer dizer, meu filho, que aquilo que tu não consegue provar não existe, é? Que brincadeira é essa? E, no fundo, se você pensar bem, toda a filosofia deste período é baseada em... Toda não, tem gente que escapa disso. Leibniz é um exemplo. Você ia dar o negócio de Leibniz aqui ou não? Não? Então é hoje mesmo, tem que ser, it's now or never. Né? Então, tem gente que escapa disso. Mas escapam, vamos dizer, inteligências verdadeiramente superiores. Se você pegar um livro de história da filosofia, você pode ter certeza que pelo menos 50%, 60% dos caras que estão ali são idiotas. Depois tem mais uns
20 ou 30% de indivíduos relativamente talentosos, tá certo? E tem uns 10 ou 15 que são realmente chumbo grosso. Né? Quer dizer, o que é uma inteligência poderosa? É uma inteligência que fica próxima da experiência real, que não foge da complexidade. Ela volta e examina de novo e diz, espera aí, tem uma coisa aqui que eu não estou percebendo direito. Tá certo? E consegue voltar e voltar e voltar e voltar e dizer a coisa não como o automatismo linguístico, o automatismo lógico lhe impõe, mas como a coisa mesma está tentando dizer. Então, através daquele indivíduo, um aspecto da realidade se torna linguagem, se incorpora na linguagem. Tá certo? E nos outros não, é só a linguagem que se repete. Por exemplo, quando Descartes diz que existem duas substâncias, uma substância que pensa e outra substância que consiste em ter extensão, ele está dizendo que tudo o que existe na natureza corpórea é definido pela extensão. O que ele fez? Ele criou duas definições de substâncias. Tá certo? Então, tudo aquilo que tem extensão, eu defino como corpo. E o corpo, por sua vez, é definido pela extensão. Não é isso? Uma vez feito esse conceito, ele não volta a examinar o negócio. Ele tira deduções a partir dali. E usa essas deduções para explicar uma infinidade de fenômenos. Como hoje, por exemplo, eu estava falando da distinção natureza e cultura, tá certo? Ele usa a distinção entre a mente e o corpo. A mente é aquilo que, né, fala consigo mesmo e pensa. E o corpo é aquilo que tem extensão. Não é isso? Ele não para perguntar, pera, mas corpo é exatamente isso? Ou isso é apenas uma definição que eu dei? Hã? E essa é a pergunta que faz Leibniz. Tá certo? Então, ele olha a realidade dos corpos que estão presentes e diz: a existência desses corpos é formada de extensão? Não pode ser, porque extensão, por definição, é infinitamente divisível. E aquilo que é infinitamente divisível não pode separar um corpo, um ente do outro. Se os corpos fossem compostos de extensão, eles não existiriam. Ele diz, o que faz com que este objeto seja este e não este? Isso para não falar vamos dizer, de entidades vivas. Aqui tem um gato, ali tem outro gato, aqui tem um gato, ali tem uma vaca. Ele diz o seguinte, a extensão não basta para manter juntas as partes deste gato e juntas as partes daquela vaca, porque a extensão não conecta, a extensão divide. É uma observação bastante simples, é? Hã? Vai explicar mais um pouco. Ele diz, olha, você vê que as partes do gato continuam juntas, né? E as da vaca continuam juntas. Não é isso? Ele diz, como é que a extensão pode fazer isso? Como é que o simples fato de medir x ou y, de pesar x ou y, pode fazer isso? Hã? Se você tomar todas as medidas possíveis, tá certo? E juntá-las, você não compõe um gato. Ele precisa ter um algo, tá certo? Que coere essas partes. O conjunto desses elementos mensuráveis que compõem o gato, tá certo? Se dependesse da simples extensão, tá certo? Eles voariam como poeira. Isso quer dizer que os corpos físicos existem, não os corpos imaginários, né? Uma coisa são os corpos da matemática. Se você pegar, sei lá,
um triângulo, um tetraedro, ele se compõe do quê? Das suas medidas, somente disso. Não é isso? Se dizer, aqui tem um triângulo, aqui tem um quadrado, um losango, sei o quê, por quê? Pelas medidas, pela extensão. Mas são corpos matemáticos, que não os quais não existem. Eu digo, mas se eu não estou falando de corpos matemáticos, mas de corpos fisicamente existentes, não basta as medidas. Pois é justamente esta coisa que se chama existência. Existência singular. Então ele diz, as partes, vamos dizer, deste gato ou desta vaca, tá certo? Não basta que elas tenham tais ou quais medidas, que tenham tal extensão, tal peso, etc, etc, etc. Elas precisam estar coeridas nesta individualidade, neste ser individual e não no outro. Você não pode trocar a pata da vaca com a cabeça do gato. Não é isso? Então, este fator de coesão é o que o Leibniz chama força. Depois todo mundo começou a usar o conceito de força, de energia, etc, etc. Mas é Leibniz que descobre isso. Existe um fator de coesão em cada ente individual, não é isso? Que faz com que ele seja ele e não o outro. Tá certo? E este fator de coesão é absolutamente irredutível com o do outro. E ele não tem nada a ver com as medidas. Ele é o que os antigos escolásticos chamavam a forma substancial do ente. Quer dizer, é a fórmula singular dele que faz com que ele seja ele e não o outro. Dois números iguais, que força de coesão, Bom, que separam um do outro. Muito bem. Então, quando Leibniz toca nesse problema, ele chega a mexer nisso porque ele, quando era criança, ele leu os livros dos escolásticos. Já que Leibniz, quando tinha 13, 14 anos, ele leu todos os escolásticos que tinha na biblioteca do pai dele, como se fossem romances, por mera diversão. Tá certo? E mais tarde, quando ele foi se dedicar às ciências, etc, etc, ele lembrou que ali tinha algumas coisas interessantes e aproveitou algo. Nos escolásticos já surge a discussão do que se chama o principium individuationis, princípio da individuação. Como os seres se distinguem pela forma das suas espécies, espécie humana, espécie vaca, etc, 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 surge o problema de como é que se distingue então os indivíduos, o que distingue os indivíduos. E aí surge uma interessantíssima discussão que opõe então Santo Tomás de Aquino a John Duns Scotus. Eu já mencionei isso na aula anterior. E é este problema que Leibniz vai voltar. Santo Tomás de Aquino diz que as diferenças entre as espécies são qualitativas, ou seja, as espécies se distinguem por certas qualidades objetivas que as constituem. Por exemplo, ser uma ave ou ser mamífero, etc, etc, etc. Mas que os indivíduos, dentro da mesma espécie, só se distinguem materialmente. Então é como se fosse uma mesma forma, recortando várias frações de uma mesma matéria. Uma matéria homogênea, por exemplo, você pega aí um pedaço de argila e ali com a forminha você recorta um, recorta outro, recorta. A forma é a mesma, portanto, qualitativamente, as várias estruturas formadas são a mesma. Tá certo? Elas só se distinguem espacialmente, isso é materialmente. Este foi recortado neste pedaço de matéria e aquele foi recortado naquele pedaço de matéria. Tá certo? Posso fazer uma pergunta? O que o Leibniz chamou de força, que é esse fator de coesão entre as partes de um mesmo objeto, como que era chamado pelos antigos escolásticos? Isso corresponde à forma substancial. Mas acontece que a teoria da forma substancial é aplicada somente às espécies. Surge dentro disso, surge o problema dos indivíduos. Então, e daí John Duns Scotus examina esta resposta e diz, isto aí não pode funcionar.
no mínimo por um motivo, tá certo? Porque isso aí contradiz a doutrina cristã da salvação da alma. Se o indivíduo só se distingue do outro materialmente e não formalmente, tá certo? Quer dizer, se a individualidade não tem nenhuma qualidade distintiva da outra, como é que um pode ir para o céu e o outro pode ir para o inferno? Como é que um pode ser santo e o outro pode ser pecador? Tá certo? Então, ele diz, além da diferença, vamos dizer, quantitativa ou material, tá certo? Deve existir uma forma substancial do indivíduo, que ele chama esseitas, é traduzido como esseidade. Então, a esseidade é a sua forma individual, é a sua definição individual que só Deus conhece. Mas que, no entanto, mas cuja expressão, cuja manifestação, no entanto, nós reconhecemos na prática. Quando nós distinguimos as pessoas entre si, a distinção que nós fazemos não é somente material, é qualitativa. Não é isso? Por que você gosta de umas pessoas e não gosta das outras? Por causa de qualidades que você vê nela. Né? Então, essas qualidades, muitas delas são acidentais, foram fruto do hábito, da cultura, de alguma coisa assim, mas tem alguma coisa ali que não é. Não é isso? Que você percebe que é somente daquele indivíduo. E é isso aí, esta forma substancial do ente individual que Duns Scotus chamava esseitas. E é isto mesmo que Leibniz chamará em seguida de mônada. Mônada de monos, um. Então, Leibniz acrescenta algo. Ele diz, não somente tem que existir uma forma substantiva ou substancial de cada individualidade, mas acontece que tudo o que existe só existe como individualidade. Existir é ser um. Se é meio ou é dois, não existe. Então, quer dizer que a individualidade é a expressão formal da existência mesma. Então, daí que ele cria esse conceito de mônada. Mônada é a forma suprema de existência. Existir é ser uma mônada. O que existe não como mônada, como individualidade, mas existe apenas como generalidade, não é uma realidade, é apenas uma possibilidade. Mas é isso que eu estava dizendo. Hã? É isso que eu estava dizendo. Não estava fazendo uma objeção nominalista. O que eu estava dizendo é justamente isso. Não, mas você é o que você quis dizer, é o que você quis dizer, mas você expressou isso com linguagem nominalista. Você está entendendo? Você diz, não, isso só existe no indivíduo. Não, peraí. A possibilidade, ela existe em si, não é que ela só existe no indivíduo. Ela é a estrutura da existência, ela é real. Ela é real, mas não existe. Ela não Tem tem uma existência. existência. O quê? A estrutura. Ela é real, mas ela não tem existência. Não, a existência que está dentro dela, meu Deus do céu. Ela contém existência. Ela abrange a existência. Ela abrange, determina e limita a existência. Mas ela Então ela não é uma, vamos dizer, uma coisa etérea, você está entendendo? Que só existe na individualidade. Não, ela existe como tal. Tá certo? Mas não fisicamente, é claro, né? É a mesma coisa que você dizer o seguinte, você pega a sua conta bancária, tá certo? Vira o seu saldo e vira todo o dinheiro que você não tem lá. Isso existe somente como possibilidade? Experimente passar um cheque nesse valor para você ver. Está entendendo? Está entendendo? Isso não é só uma possibilidade, isso não é só um esquema lógico. Isso é uma limitação muito real. Aquilo que existe como limitação, que existe como impossibilidade, é um determinante terrível da realidade. Está compreendendo? É mais poderoso do que a realidade, se você perceber. A impossibilidade é mais determinante do que a realidade. Afinal, a realidade é apenas uma coisa empírica, que aconteceu, podia não ter acontecido. Está entendendo?
Mas, por uma deficiência da linguagem, quando a gente diz assim, aqui o existe como individualidade. Se não existe como individualidade, existe apenas como possibilidade, dá a impressão que eu estou fazendo uma atenuação. Portanto, eu passei de uma esfera mais real para outra menos real. Falei, não foi isso que eu quis dizer, não. Nem eu quis dizer, nem Leibniz quis dizer isso. Olá, tem uma epígrafe no livro do Ângelo Monteiro, a sua, né, que diz assim, sobreviver é escolher, e escolher é renunciar. Né, que seria um pouco isso. Para no momento que você escolheu, você renunciou muita coisa. Né? Claro, você vai fazer... A cada momento você tem um repertório finito de coisas que você pode fazer. Se fez uma, já deixou de fazer a outra, pelo menos naquele momento, não tem jeito. Né? Então, quer dizer, no plano, mas isso se refere ao plano das ações humanas. Mas no plano da existência física é a mesmíssima coisa. Tudo aquilo que existe materialmente existe comunidade, existe fisicamente. A existência física é individualidade. É isso que Leibniz está dizendo, né? Então ele está distinguindo o que é um corpo físico e um corpo matemático. Um corpo matemático se compõe de medidas. Um corpo físico se compõe de medidas mais individualidade. Está entendendo? Então, resultado. Tudo que Descartes diz dos corpos físicos, ele está confundindo com corpos matemáticos. Então, vamos dizer, é como se o mundo de Descartes é um mundo bidimensional. E Leibniz projeta uma terceira dimensão aí, passa do mundo meramente teórico, de figuras matemáticas, para um mundo tridimensional de entes físicos existentes. Então, a existência física, tá certo? É existência individual. Está compreendendo? Mas acontece que essa existência individual é precisamente aquela mesma esseitas de que falava o Duns Scott. Essa individualidade irredutível é ela que determina as medidas do ser e não as medidas que o determinam. Não é a extensão que o determina. A extensão não pode determinar a individualidade. A extensão é apenas uma expressão externa da individualidade. Então, veja a conclusão. Aqui Leibniz chega com isso aí. Ele diz, mas se as coisas são assim, então a distinção que Descartes fazia de que existem duas substâncias, uma que consiste em ter extensão e a outra que consiste em pensar, ou seja, como dizer, corpo e alma. Se o que Descartes define como corpo é o que tem apenas extensão, e a alma é justamente aquilo que tem algo a ver com a individualidade, então o corpo, no sentido de Descartes, não existe. Existe somente a alma, que a alma é a individualidade. E o mundo todo, vamos dizer, das medidas e extensões, é apenas uma aparência que diz respeito, vamos dizer, às relações dos entes entre si. Então, quer dizer, tudo o que existe é uma individualidade. E esta individualidade, ela é o suporte do conjunto de extensões que manifestam esse ser. Está compreendendo? Então, quer dizer, como diz, existe um mundo verdadeiro, que é o mundo dessa individualidade, é o mundo das mônadas. E existe um mundo de aparências, que é o das suas extensões. Está entendendo? Bom, acontece que a distinção entre um ente e outro ente, a distinção entre duas individualidades, é absolutamente irredutível e não tem nada a ver com as suas extensões. Ora, quando Leibniz estava examinando as coisas sob o ponto de vista cartesiano, e ele se coloca o problema da divisibilidade e diz, se a diferença entre os entes está apenas na sua extensão, então eles não existem, porque a extensão é indefinidamente divisível.
ele ali tinha colocado o problema de até que ponto você precisaria levar a medida das extensões para você conseguir distinguir duas individualidades só por elas. E para resolver esse problema ele inventa o cálculo infinitesimal. Está entendendo? E é por isso mesmo que ele chegou à conclusão que se for só pela extensão, os entes seriam indiscerníveis. Porque o número de medidas teria que prosseguir indefinidamente. Está compreendendo? Então, isso que, é para você ver como é que Leibniz tratava um problema. Quando ele pegava o problema, ele criava todo o instrumental, inclusive matemático, para resolver aquilo da melhor maneira possível. Tá certo? E por mais complicada que fosse a coisa. Tá certo? Então, de certo modo, a diferença entre um Leibniz e um Descartes é a seguinte: Leibniz deixa a realidade falar. Ele não tem pressa de fechar um sistema. Tanto que, na verdade, a obra de Leibniz é constituída de um conjunto de anotações, como a de Aristóteles também. Né? Ele completa apenas uns poucos livros e deixa uma infinidade de rascunhos, de cartas, de notas, etc, etc. Né? Então, Leibniz corresponde muito mais à figura do homem de ciência, tá certo, do que à figura do inventor de sistemas filosóficos, tá entendendo? Embora ele tenha um sistema, naturalmente, tá certo? Mas esse sistema dele é muito mais aberto e flexível do que qualquer outro. Mas com relação às mônadas, ele chega ainda a uma outra conclusão. Ele diz: se as individualidades são realmente distintas, e não só aparentemente, como seria o caso se fosse só pelas extensões, então isso significa que em cada mônada tem que estar marcadas as diferenças dela, não só com esta ou com aquela, mas com todas as outras. Porque se houver algum ponto em que esta mônada não se distingue daquela, elas são a mesma. Sob esse aspecto, ao menos, né? Tá certo? Então, acontece que cada mônada, para ela, se ela existe como individualidade real, então é porque nela estão marcadas todas as diferenças entre elas e tudo o mais que existe. Então quer dizer que cada ente tem em si, sob a forma das diferenças, o universo inteiro. E cada mônada é uma espécie de universo invertido. Está compreendendo? E o que nós chamamos de universo não é nada mais do que o conjunto das diferenças entre as mônadas. Agora, você imagina, né, que as discussões, por exemplo, mais populares, discussões culturais do século XX, em termos de natureza e cultura, refletiam uma visão de mundo baseada no esquema dos materialistas do século XVIII e de Hume. E vocês imaginam a distância que ainda falta para que essas discussões correntes incorporem coisas como essa de Leibniz, por exemplo. Isso quer dizer que a ciência de Leibniz ainda está séculos adiante da nossa discussão cultural. Nós conseguimos fazer uma discussão cultural baseada num esqueminha filosófico tipo Hume. Ainda não incorporamos na discussão coletiva, tá certo, essas observações como essa de Leibniz. Está compreendendo? Então, é claro que uma das funções do filósofo na sociedade é justamente ele dissolver esses esquemas que foram herdados de uma filosofia anterior, tá certo? Desde que ele tenha um outro esquema melhor. Não é isso? Se, por exemplo, interpretando isso à luz de Leibniz, essa questão de natureza e cultura, tá certo? Eu vejo que num determinado indivíduo os elementos pretensamente naturais e pretensamente culturais estão inseparáveis. Onde ele vai, vão os dois.
Eu digo, e este todo é natural ou cultural? Não é nem uma coisa nem a outra. Não é isso? Então, isso quer dizer que se nós só podemos compreender o homem em termos de natureza e cultura, nós só o compreendemos em termos de uma oposição entre duas coisas que nós não sabemos conectar. Mas desde já fica esclarecido que o que interessa é essa conexão. Então, a discussão natureza e cultura vamos dizer, é apenas um método infalível de você não entender nada. Porque ele é baseado no desconhecimento, é baseado na ignorância, não no conhecimento. E qual é essa grande conexão? Natureza e cultura são nomes que você dá, tá certo? Há aspectos distintos de um mesmo ente, que é esse ente humano. Só quando você o compreender na sua unidade, é que você saberá a verdadeira distinção entre natureza, distinção e, portanto, conexão entre natureza e cultura. Ou seja, precisa compreender esta unidade primeiro, para depois você definir natureza e cultura. Ou seja, não é a natureza e cultura que vai explicar o ser humano, é o ser humano que vai explicar a natureza e cultura. Está entendendo? Bolei um exemplo bom para isso. É o caso da madeira. A madeira tem os veios claros e os veios escuros. Mas você só pode perceber que é madeira se você ver o todo. É evidente, quer dizer, essas distinções estão dentro dela. Não tem um limite entre o claro e o escuro. É uma coisa só. Você percebe que natureza e cultura, tal como os veios da madeira, tá certo? Estão dentro de um treco que você chama de realidade, porra. Não é isso? Então, vamos dizer, é a esta realidade a essa realidade da experiência, por confusa que seja, tá certo? Que você tem de perguntar o que é natureza, o que é cultura, o que é o ser humano. E também, vamos dizer, essa realidade é a realidade humana, quer dizer, existe um ente que você chama ser humano, no qual você discerne esses dois aspectos. Se são aspectos dele, não são eles que o explicam. Não são os aspectos separados que vão explicar a unidade do todo, mas é a unidade do todo que vai explicar a função dos aspectos, pô. Mas essa unidade não é conceitualizada, né? Não, epa. Não é ou eu não consigo. Não, mas eu estou pensando... Pode ser conceitualizar, quer dizer, eu não consegui pegar ainda. Mas é o tal negócio, durante este período, chamado moderno da filosofia, tudo aquilo que o filósofo não consegue conceitualizar, ele joga fora. E diz, não existe ou não interessa. Então você cria o primado da doutrina sobre a realidade, porra. Você está entendendo? Então, é por isso que eu acho que é uma época de mediocridade, na verdade, mediocridade filosófica, que se não fosse essas duas ou três figuras, não mereceria nem sequer ser lembrada. Do 17 até o 19 é uma sucessão de besteira, uma sucessão de simplificações idiotas que não tem mais fim. Que onde cada filósofo age como se ele fosse o elo terminal da cadeia. Ele tem que fechar o assunto. Ele não se conforma em deixar algum problema para os outros. Você está entendendo? Então, curiosamente, é a época que forma a ciência moderna. Eu digo, mas ninguém tem mentalidade científica e todo mundo tem mentalidade de ser o término. Eu vou dizer tudo, eu vou fechar aqui o negócio e depois de mim, après moi le déluge, está entendendo? Todos agem assim. Digo, olha, por que você tem que fechar isso aí? Se o fato é que você não está entendendo isso, e mais 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 isso. Por que aquilo que você não consegue conceptualizar, você não deixa para a geração seguinte? É um negócio fantástico, porque nós temos a ideia de que, vamos dizer, no mundo moderno começa uma circulação livre das ideias, quando antigamente era bloqueado. Era o contrário. Os escolásticos sempre trabalhavam em conjunto. Cada um botava um pedaço, um complementava, etc, etc. De repente, entra a era dos sistemas. Que é o sistema de Descartes, o sistema de Hobbes, o sistema de fulano, e todo é o que tem que fechar. Daí você pega os vários sistemas, você vê que todos eles são contraditórios, nenhum deles presta. Está entendendo?
Então, se eles querem se fechar como sistema, então o diálogo filosófico se torna inútil. Você está entendendo? Agora, quer dizer, até o tempo dos escolásticos, todo mundo sabia que você vai operando por sínteses parciais, não é isso? E que sobra mais esse problema, mais aquele outro, mais aquele outro, mais aquele outro, aquele outro, e como dizia Santo Tomás de Aquino, veritas filia temporis, a verdade é filho do tempo. Ou seja, você não é o primeiro nem o último, você é só mais um da fila. Então, o que interessa é só você emendar o que veio antes com o que vem depois. Você não precisa fechar para resolver todo o problema. Está compreendendo? Então, quando se forma um sistema chamado cartesianismo, por exemplo, esse sistema pode se opor a um outro sistema. Está compreendendo? E, curiosamente, a partir da hora que se formam esses sistemas, começa-se a olhar a filosofia escolástica e antiga nesses mesmos termos de sistema. Então você compara o aristotelismo com o platonismo, Santo Tomás de Aquino com Duns Scotus, como se fossem coisas opostas. Não são. Não era essa a ideia. Quer dizer que o verdadeiro espírito experimental, ele foge das grandes questões para as questões miúdas, e ali ele progride. Isso é que é a bela modernidade, a ciência moderna. Entendeu? Se você está investigando, por exemplo, sei lá, eu quero ver aí a gestação do jacaré, como é que é? Você diz, tá bom, então ali você mantém o espírito experimental, você observa o raio do jacaré, vai anotando cuidadosamente, se não chegar a conclusão nenhuma, você passa para o outro que vai... Agora, se você quer tratar de questões maiores, você não tem mais espírito experimental nenhum. Você já cria uma teoria e fecha e diz que o que está fora da sua teoria não existe. Então, eu classificaria a modernidade como a fuga do espírito científico, a recusa total do espírito científico. Tanto a recusa, e essa recusa tem um efeito benéfico, secundário, tá certo? Nos domínios mais baixos da investigação. E é isto que produz o progresso da ciência, da técnica no laboratório. Quer dizer, o progresso da ciência na modernidade não é por causa das virtudes da modernidade, mas por causa dos seus defeitos. Ou seja, tratando das grandes questões, os caras que estão lá no primeiro andar da ciência, os cobrões, os doutrinários, etc., etc., não têm espírito científico nenhum. Tá certo? São os dogmáticos que querem fechar um sistema e chegar logo à conclusão. Então, nós que somos apenas, né, os operários braçais da ciência, tá certo? Nós que não vamos dar palpite sobre cosmologia, sobre a origem do cosmos, nós que vamos estudar, né, a embriologia do jacaré, né, o comportamento das formigas, nós conservamos o espírito científico nesses domínios menores da realidade. É claro que esses domínios vão progredir formidavelmente, porque o que tem de melhor na inteligência humana se dirige para lá, porque já que o domínio das teorias gerais foi tomado pela estupidez. Está entendendo? E note bem, você tem um progresso material, nos setores inferiores eles progridem. Você está entendendo? É como se, sei lá, na casa, se o pai e a mãe ficam loucos, então as criancinhas que tem que conservar um pouco de racionalidade ali, né? Ou a empregada, pelo menos, né? Tem famílias que são assim, a única pessoa que regula, se tirar aquela empregada ali, os caras se matam, tá, né? Então, exatamente. Então, o que aconteceu? O dono da casa pirou, então os serviçais é que tem que botar ordem no negócio. Então, hoje, onde você vê espírito científico é só nos domínios inferiores mesmo. Mas nós nunca vamos entender essas coisas se nós não admitirmos esta hipótese de que existe um princípio de empulhação que é inerente à modernidade. Empulhação. Empulhação de si mesmo, em primeiro lugar.